Olá, buscador do conhecimento. Aprenda hoje com o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, a surpreendente relação entre o mercado financeiro de investimentos e a saúde. Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. E esse vídeo de hoje vai ser um daqueles vídeos que vai fazer a tua mente se expandir para um nível de possibilidades que até então você não imaginava que poderia existir. E eu abro esse vídeo dividindo duas das coisas que mais me irritam de ouvir. E essas duas coisas tem justamente a ver com o assunto tema desse vídeo. A primeira coisa é o seguinte: você tem suas dores, tem um problema de saúde, procura um profissional, ele muitas vezes nem olha para você, fica de cabeça baixa, escrevendo, e aí ele diz assim: eu vou passar esse remédio aqui para você e você vai ter que se habituar a viver com isso. Essa é a primeira coisa que me incomoda muito. Principalmente quando você fala em termos de doenças autoimunes. Simplesmente por uma razão. Dentro das terapias integrativas, o que é que você aprende sobre doenças autoimunes e outras tantas doenças? Toda doença tem uma origem. E no caso das doenças autoimunes em específico, normalmente a origem está relacionada a uma coisinha chamada síndrome do intestino permeável. Se você começa a reverter esse quadro, você também começa a reverter o quadro da doença autoimune. Então, essa é a primeira das duas coisas. Você vai ter que conviver com isso. Isso me irrita. A segunda coisa: está relacionada a algo que uma parlamentar há pouco tempo falou, quando ela disse que o pobre não tem dinheiro para investir. O pobre não tem tempo para se preocupar com a educação financeira. Talvez alguns de vocês não saibam, mas além de acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, eu também sou investidor e educador financeiro. Exemplo prático: eu tenho um aluno em educação financeira que recentemente ele foi demitido. E ele não está desesperado com a mão na cabeça, correndo doido no meio da rua. Não. Ele, seguindo os ensinamentos que ele aprendeu dentro da educação financeira, ele tem as bases necessárias que permitiram com que ele não desabasse. E eu vou usar justamente essas bases da educação financeira que esse meu aluno aprendeu, que esse meu aluno que foi demitido aprendeu, e que continua firme. E eu vou usar essas bases da educação financeira que eu uso com todos os meus alunos para aplicá-las na saúde. E você vai ver que a educação financeira e a educação sanitária que é necessária você ter para ou garantir ou recuperar a sua saúde, as duas andam juntas. E conhecendo uma, você vai ver que é muito fácil conhecer a outra. Vamos lá então entender? Imagine um campo de futebol. Um técnico, quando ele vai montar um time, ele forma o ataque, o meio-campo e a defesa. Então preste atenção numa coisa, que em termos de saúde, o seu campo é o seu corpo. Em termos de educação financeira, o seu campo é a sua saúde financeira. Então vamos entender isso. Se para você formar um time você precisa de ataque, meio de campo e defesa, o que é que a gente vai entender agora? Em termos de saúde, a defesa é a gordura. Porque se, por exemplo, você adoecer, a gordura, que é a sua defesa, vai fazer com que você consiga fazer a manutenção da sua saúde e mais à frente se recuperar. Já dentro da educação financeira, essa defesa, que é a gordura, na educação financeira é representada pela renda fixa. Renda fixa, por exemplo, Tesouro Direto, Tesouro Selic,
IPCA+, tesouro prefixado. Então tudo isso na educação financeira representa a defesa. O meio-campo, em termos de saúde, representam os carboidratos. E na educação financeira são representados pelos FIIs, que são os fundos imobiliários. Já o ataque é representado pelas ações. E em termos de saúde, o ataque é representado pelas proteínas. Agora presta atenção, o que foi que eu falei aqui? Eu relacionei os 3 macronutrientes, que dentro da nutrição só existem 3 macronutrientes: proteínas, carboidratos e gordura. Então a gente falou que a defesa é a gordura, o meio-campo é o carboidrato e a proteína é o ataque. Se você conhece de futebol, você vai entender o que representa cada uma dessas ações de um time. E a gente relacionou esses 3 carboidratos com 3 tipos de investimento: renda fixa, fundos imobiliários e ações. Agora volta para mim um pouquinho que eu quero falar olhando nos seus olhos. Presta atenção. Esse meu aluno, que eu comentei ainda há pouco, se ele não tivesse a gordura dos investimentos, o que é que aconteceria com ele? Ele iria entrar em desespero. E ainda assim, essa gordura que estava guardada como reserva de emergência para ele, mesmo essa gordura estava rendendo dividendos para ele. Por outro lado, por que é que aquele outro aspecto que eu disse? Você tem que aprender a conviver com isso. Por que é que eu também disse que isso me irrita tanto? Se você começa a entender como aplica esse conceito que eu acabei de mostrar aqui, de defesa, meio-campo e ataque para a saúde, você vai ver que para você recuperar a sua saúde não é uma coisa impossível como muita gente pensa, não. É por isso que isso me irrita tanto. Mas vamos imaginar que você diz assim para mim: não, professor Paulo, mas realmente eu tô com esse pessoal que diz que pobre não tem dinheiro para investir. Tem gente que ainda diz assim: investir é para quem é rico. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho ações de uma determinada companhia. Quando eu comprei a primeira dessas minhas ações dessa companhia, cada uma dessas ações estava valendo em torno de R$ 3,50, mais ou menos isso. Por mais pobre que seja a pessoa, será que ela não tem R$ 3,50 para comprar uma ação de uma empresa? Só que tem um detalhe: nos últimos 3 meses, só com essa empresa, claro, porque eu tenho outras empresas na minha carteira de investimentos, só com essa empresa, em 3 meses eu tive um ganho de 35%. Aí você está pensando assim: a pessoa investiu R$ 3,50. Pensa assim: e se você passasse a fazer o seguinte? Esse final de semana, em vez de eu beber com os meus amigos 5 cervejas, eu vou beber 3. O dinheiro das outras 2 eu vou aplicar em ações. Por que isso é tão importante? Para um pouquinho e pensa agora comigo. Você pega 100 pessoas, 100, e essas 100 pessoas vão se aposentar. A pergunta é a seguinte: dessas 100 pessoas que irão se aposentar, após a aposentadoria, quantas dessas 100 pessoas, após a aposentadoria, manterão o mesmo padrão de vida? Adivinha? Isso é estatístico. Eu não estou inventando, não está saindo nada na minha cabeça. Isso é estatístico. Pois eu vou dizer quantas. Uma. Eu espero que você esteja sentado, porque se você ouviu isso que eu falei agora em pé, você acabou de cair. Isso é uma estatística real. Apenas 1% de toda a população que se aposenta é que consegue manter o mesmo padrão de vida. Presta atenção no que eu vou dizer. Quanto mais cedo você começa a investir em você mesmo, mais você vai ter uma vida próspera. O que é que eu estou querendo dizer? Quanto mais cedo você começa a investir financeiramente falando, maior vai ser o seu padrão
quando você se aposentar, se você quiser se aposentar. Da mesma maneira que do outro lado, quanto mais cedo você começa a investir na sua saúde, mais você vai viver e com saúde. Vejam como os aspectos financeiro e da saúde se entrelaçam. Presta atenção. Existe uma coisa chamada rebalanceamento de carteira. O que é isso? Imagine que você tem 10 fundos imobiliários na sua carteira. Então tem um fundo que está aqui e o outro fundo está aqui. Rebalancear é o seguinte, é você fazer aportes para os dois fundos começarem a se equilibrar. Mas se a gente está falando em termos de 10 fundos, em termos de 10 ações, então nesse caso você tem que fazer muito mais rebalanceamentos. E nesse caso se aplica diretamente à sua saúde. Por exemplo, no dia de hoje, 14 de novembro de 2022, a minha esposa estará fazendo o rebalanceamento da carteira de fundos imobiliários dela. Como é que a gente aplica esse conceito de investimento na saúde? É simples, dando os micronutrientes que o seu corpo precisa. Por exemplo, se a sua pressão está alta, pode ser que seja porque você está deficiente de vitamina D. Então, quando você faz presta atenção, rebalanceamento, muitas vezes a sua pressão começa a descer e se equilibrar. Ou seja, da mesma forma, se você é homem e está com problemas de baixa testosterona, pode ser que você esteja com deficiência de selênio. Então você começa a complementar com selênio e a sua testosterona começa a subir. Você não sabe o que é isso? A glutamina é um aminoácido não essencial que o seu corpo produz e que tem a função, e que uma das principais funções dela é garantir o seu sistema imunológico. Então como é que eu faço o rebalanceamento da minha glutamina? Ingerindo vitamina C. Percebe? Então se, por exemplo, aquela ação que eu disse que há meses atrás eu comprei por R$3, se eu quiser fazer o rebalanceamento dela hoje, eu já não vou mais pagar R$3. Por quê? Como a minha saúde financeira se elevou, então o valor dessa ação também se elevou. Então eu vou pagar mais caro por ela. Em compensação, quando eu receber os dividendos dela, eu também vou receber mais. Da mesma forma que é uma decisão, tanto você ter saúde, quanto você investir. Então, quando você conhece e aplica esses conhecimentos de saúde, você ganha em saúde. Da mesma forma que, quanto mais você conhece e aplica os conhecimentos de educação financeira, mais saúde financeira você vai ter. Eu acho que agora você entende por que essas duas coisas que eu falei no início me aborrecem tanto. E isso era algo que as pessoas deveriam saber. Porque está escrito na Bíblia. Como é que está escrito? Presta atenção. Está escrito assim: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. De tal forma que escassez de saúde e escassez financeira, ambos decorrem da falta de conhecimento. Essa semana agora vai começar a Black Friday aqui no canal. Então presta atenção, porque essa semana eu vou anunciar um desconto absurdamente grande nos nossos cursos que estão hospedados lá na plataforma da Hotmart, principalmente o curso Emagrecer Integral com Saúde. Então fiquem ligados aqui no canal essa semana, porque vai ter muita promoção boa, não, excelente. Fica ligado, porque vai ter muita coisa que vai interessar a vocês. E olha, mais do que isso, esse vídeo aqui eu tenho certeza absoluta que serviu muito para você. Então, se eu fosse você, sabe o que eu faria? Praticava o triplo C. Ainda não sabe o que é? É o seguinte, a gente aprendeu isso com o pessoal do canal Linhagem Geek. Triplo C é o seguinte: curtir, comentar e compartilhar. Curtindo, você diz para o algoritmo do YouTube que esse vídeo aqui é relevante.
E em decorrência disso, o próprio YouTube começa a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quando você compartilha, você está junto comigo tornando-se um disseminador do conhecimento. E mais ainda, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você acessar o nosso Apoia-se. Lá no nosso Apoia-se nós temos semanalmente um vídeo inédito que você não vai encontrar nem aqui no YouTube e nem no nosso canal do Telegram. Só lá no Apoia-se que você pode acessar com contribuições a partir de R$5. E se você também quiser contribuir, eu vou deixar aqui do lado o QR Code do nosso Pix e aqui embaixo na descrição o nosso Pix. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que você não entendeu, seja de saúde ou educação financeira, pode ficar à vontade para perguntar. Lembre-se que o nosso propósito é democratizar a saúde para as pessoas. Ou você acha que a saúde no Brasil é para todos? Então eu te desejo um excelente, maravilhoso início de semana, saúde física, mental e emocional. Que Deus, o dono desse canal porque o dono desse canal aqui não sou eu não, é Deus. Eu faço tudo de acordo com a vontade dele. Então que Deus nos abençoe. Muita paz. Tchau, tchau.